Nestes 2 dias de encontro, vocês tiveram que suportar muita coisa, mas resumindo os inúmeros assuntos que nós tratamos, a lógica do encontro até agora foi a seguinte. No primeiro dia, nós enxergamos que a glória de Deus é que nos faz unos. Então no primeiro dia nós vimos por que é que nós não somos unos, por que é que nós somos pedaço, por que é que nós somos despedaçados. Então, por causa da vanglória. O primeiro dia foi basicamente negativo. A vanglória. Uma falsa glória, olhando então para esta desunidade que está dentro de nós. No segundo dia nós vimos de forma positiva a glória. Em que consiste essa glória? E como é que esta realidade divina é capaz de nos unificar? Chegamos ao terceiro dia. E agora nós precisamos sair deste nível pessoal. Nós até agora abordamos muito a questão da unidade interior, pessoal. É necessário que a gente dê o passo para a unidade eclesial. E compreendendo que o nosso ministério, a nossa vocação de padre, é uma vocação voltada para a unidade. Então, essa primeira palestra de hoje vai ser, vou pedir desculpa a vocês, mas vai ser também mais acadêmica, tá? Deixamos a parte mais, digamos assim, existencial para a última palestra, que vai ser depois do intervalo, mas vamos ter um pouquinho de aula de teologia. Eu sei que vocês estão de férias, tenham paciência, mas eu suspeito por aquilo que eu conheço dos currículos de teologia e dos professores de teologia desse nosso Brasil guaranil, vocês vão chegar ao sacerdócio sem nunca realmente ter tido uma aula a respeito da teologia do sacerdócio. Então aproveitem agora. Por quê? Porque se a gente não tiver uma formação sobre a teologia, sobre o que é a identidade do sacerdote, como é que a gente vai ser o que a gente não sabe? Né? E é um campo muito polêmico tudo isso, né? Eu irei usar para essa palestra, que é mais uma aula do que uma palestra, um discurso que eu fiz para os bispos do Mato Grosso. Não se assustem, eu não vou ler isso tudo não. Vou seguir como roteiro. Esse discurso, depois, vai ser enviado por e-mail para todos aqueles que deram o seu endereço eletrônico no quadrante, na ficha de inscrição. Tá? Então, vocês vão receber um arquivo. Espero que a caixa postal de vocês caiba. O arquivo não é grande, são 9 páginas, mas acontece que vocês sabem que às vezes e-mail gratuito é uma tragédia, né? Então, a caixa está sempre cheia de propaganda deles, não com os e-mails seus. Então, vai ser mandado por e-mail. Aqueles que desejarem ter uma cópia eletrônica, não sei como é que se pode providenciar aqui, um disquete, alguma coisa, também tem o papel aqui. Se quiserem fazer fotocópia de tarde, alguém, não sei. Mas aí, mediante pagamento, né? É evidente que o Renascem não é o Papai Noel. Muito bem. Então, só para contextualizar, esse meu discurso aqui, para os bispos, estavam reunidos 9 bispos do Mato Grosso, todos os professores do nosso Instituto de Filosofia e Teologia, lá em Cuiabá, e
por que é que eu fiz esse discurso em nome dos professores? Porque eu era o representante dos professores. E o tema era livre, eu podia escolher o tema. Então eu tive que preparar isso por escrito, porque era muita coisa que eu tinha para dizer em pouco tempo. Então eu tinha que dizer em 20 minutos, eu tinha que construir, né, céus e terra. Então por isso eu escrevi. Em que consiste esse estudo que eu fiz a respeito da teologia do sacerdócio? Consiste no seguinte. Primeiro, vejam, é evidente, basta olhar para os nossos professores, para os nossos formadores, para os nossos reitores, para os nossos diretores espirituais, é evidente que não existe um consenso a respeito da teologia do sacerdócio. Nós estamos aqui sem unidade. Estamos falando de unidade, aperfeiçoados na unidade, mas nós estamos sem unidade. Eu não pretendo, e eu disse isso muito claramente para os senhores bispos, e vocês vão ler, eu não pretendo uniformidade. É evidente, é claro, que em toda instância acadêmica, numa universidade de teologia, é necessário que haja pluralismo, é sadio que haja pluralismo, é bom que haja pluralismo, é necessário que haja pluralismo, senão a Igreja Católica vira o sambinha de uma nota só, né? Não dá. Não dá para a gente ser um sambinha de uma nota só. Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Nós não somos iguais. E não é necessário que nós pensemos de forma igual. Mas é necessário, isso sim, eu disse aos senhores bispos, é necessário uma unidade mínima. Porque existem ideias muito disparatadas, estapafúrdias até. Para vocês terem ideia, tem professor na Lua, não aqui, na Lua, tem professor na Lua que ensina que com a falta de sacerdotes, a igreja precisa voltar a permitir os pais de família, que os pais de família celebrem a Eucaristia em casa, como era no início da igreja. Dizer um negócio desses, eu não sei como é que o teto não cai na cabeça de uma pessoa dessas. É o fim da picada. E eu fiquei pensando, mas de onde será que esta santa criatura de Deus tirou essa ideia? Porque não é possível essas coisas, né? Dizer que no início da igreja os pais de família celebravam a Eucaristia, e esse negócio aí é vendido como se fosse a coisa mais evidente, sem prova, sem um mínimo documento que diga, um manuscrito, sei lá o quê. E todo mundo, era assim, que bom, né? Vai voltar a ser assim. Aí eu fui pesquisar, porque já que a pessoa que afirmou não se deu ao luxo de provar, eu fui pesquisar para ver qual seria a possível prova, porque ele leu isso em algum lugar. E eu descobri que ele está vendendo alhos por bugalhos. E o que acontece é que existe um documento no Tratado de Espírito Santo de São Basílio. São Basílio diz que, na época dele, São Basílio, IV século, na época dele, em Alexandria, no Egito, existe uma tradição que diz que, antigamente, ou seja, mais antigo do que o IV século, portanto, perto da era apostólica, os pais de família, terminada a Eucaristia dominical celebrada pelo bispo, os pais de família levavam a Santíssima Eucaristia para casa para, durante a semana, diariamente dar a comunhão para a sua família. É bem diferente de dizer que pai de família celebrava a Eucaristia no início da igreja. Quer dizer, mas daí vocês veem as ideias estapafúrdias que surgem, e o que é pior, essas ideias não são sem consequência, porque imaginem só, se um pai de família, o que ele está esperando é somente a permissão
a permissão para ir lá celebrar a Eucaristia, então o que sou eu? Olha para minha cara e me chama de idiota. Eu sou um idiota. Porque eu entreguei minha vida inteira para fazer aquilo que, afinal das contas, eu não preciso dedicar minha vida para ser padre. Eu vou casar e, como pai de família, eu vou dar a Eucaristia para minha família. Entendem? Vou celebrar a Eucaristia. Então vamos para casa, felizes da vida. E o ministério sacerdotal não tem sentido. Então essas ideiazinhas muito avançadinhas, muito bonitinhas, são responsáveis pela crise de centenas, para não dizer milhares de padres. Porque quando o padre não sabe mais o que ele é, fica difícil ele se agarrar na sua identidade, ele perseverar nas suas crises. Então, eu disse para os senhores bispos do Mato Grosso, os 9 bispos, na verdade eram 10 na época, porque Cuiabá tinha o bispo de Cuiabá e o coadjutor, agora se tornou emérito. Então eu disse para os 9 bispos do Mato Grosso que era necessário que eles ouvissem qual é o estado da questão. Então eu faço um pouco uma visão, um voo de águia assim, uma visão nas várias possibilidades de identidade sacerdotal que estão na teologia hoje em dia. E considerando isso, eu disse para os senhores bispos, eu espero dos senhores uma palavra de comunhão, que os senhores digam o que é válido e o que não é válido. Só que alguém pode dizer assim, não, mas já está nos documentos da Santa Sé, né? Já está nos documentos da CNBB, não precisa os bispos do Mato Grosso dizerem isso. Só que aí eu comentei assim, é verdade. Concordo com esta afirmação de que os documentos da Santa Sé e da CNBB já têm tudo. Porém, no dia a dia da sala de aula, as citações do Papa e da CNBB são facilmente varridas para debaixo do tapete com um argumento simples. É verdade, mas isso não vale para nós, porque nós queremos padres com o rosto do Mato Grosso. E depois dessa frase inculturada, vem uma série de afirmações que, se viessem com notas de rodapé, seriam todas de autores alemães e holandeses que jamais puseram os pés no Mato Grosso. Porque o problema dos nossos santos teólogos inculturados é que eles enfiam goela abaixo dos nossos seminaristas uma teologia alemã e holandesa e dizem, é a teologia da América Latina. E os idiotas, que somos nós, eu e você, acreditamos. Porque essas ideias nunca vêm com nota de rodapé. Elas nunca vêm com nota de rodapé. E se viessem com nota de rodapé, nós nos escandalizaríamos. Eu fiz um serviço para os bispos. Eu pus as notas de rodapé. Muito bem, vamos então partir para o nosso estudo. A história do problema do sacerdócio. Primeiro, essa história da identidade do sacerdócio é um problema desde que a igreja é igreja. E não vamos ser nós, não vai ser a nossa geração quem vai responder e dar a palavra definitiva. A palavra definitiva vai vir lá no céu. Então, o debate é importante, o debate é interessante. Eu queria que vocês entendessem desde o início que eu não estou me colocando contra o debate. Mas existem limites do debate. Existem limites. Você pode debater teologicamente como foi a ressurreição e qual o significado da ressurreição para a nossa vida. Mas você não pode debater teologicamente se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou e ainda pretender ser católico.
Você pode questionar, duvidar que Jesus tenha ressuscitado. Mas essa sua dúvida já não está no campo católico. Compreendem isso? Você pode dizer, mas padre, eu sou livre. E eu digo, meu filho, você é livre. Mas uma pessoa que se inscreveu na torcida organizada do Corinthians não pode pretender no dia de jogo ir vestido de Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Não dá. Você usou a sua liberdade no dia que você se inscreveu na torcida organizada. Ah, mas eu sou livre de me vestir de Flamengo. É, mas saia da torcida organizada. Você não é livre de ser padre dentro da Igreja Católica e ter uma teologia protestante no coração. Você não é livre para isso. Isto é destruição da Igreja. Então, o debate sempre existiu, mas o debate tornou-se acirrado justamente na Reforma Protestante. Porque na Reforma Protestante, o debate começou a ser o seguinte: o ministro ordenado é ou não é sacerdote? Esse é o problema, ser ou não ser. O padre, o bispo, é ou não é sacerdote? No significado da palavra sacerdote, é ou não é? Os reformadores protestantes, Lutero, Calvino e Companhia Limitada, claramente responderam: não. E o Concílio de Trento claramente respondeu: sim. Muito bem. Está ótimo. Mas qual é o problema? O problema é que as duas respostas são insuficientes. Porque o problema não está na resposta, o problema está na pergunta. Cuidado, isso aqui é um conselho, cuidado na vida de vocês quando vocês aceitarem uma pergunta. Porque as perguntas não são inofensivas. Quando você aceita uma pergunta, o seu adversário está arrastando você para o campo dele. Dali para frente você é prisioneiro daquela pergunta. E foi o que aconteceu com a Igreja Católica. A Igreja Católica rejeitou a resposta protestante, mas ela deveria ter rejeitado a pergunta protestante. Mas ela não era capaz disso naquela época. E graças a Deus no Vaticano II, ela se livrou disso. No Vaticano II nós nos livramos da pergunta protestante. O ministro é ou não é sacerdote? E nós entramos para uma visão mais ampla, mais bonita, mais profunda teologicamente, que nós, curiosamente, encontramos nos próprios protestantes. Calvino, a teologia dos tria munera, os três munos, plural de munus é munera. As três missões, as três tarefas de Cristo. Cristo, sacerdote, profeta e rei. Cristo é sacerdote, profeta e rei. Então isto deu uma amplidão maior para a visão do ministério sacerdotal, presbiteral, o ministério ordenado. Por quê? Porque o padre não é só sacerdote. Ele é sacerdote, profeta e rei. As três coisas. Se não quiser usar a palavra rei, porque você é muito democrático e republicano, use a palavra pastor. Ele é sacerdote, profeta e pastor. Isso está claríssimo no Concílio Vaticano II. Acontece que depois do Concílio Vaticano II, houve uma tremenda crise sacerdotal. Sabe qual é o problema? O concílio chegou tarde demais. Tem gente que acha que a crise de padres,
a crise da igreja depois do Concílio Vaticano II foi causada pelo Vaticano II, mas não é verdade. Não é? Existe uma falácia, vocês estudaram lógica, existe uma falácia, que é a falácia do post hoc ergo propter hoc. Tradução: aconteceu depois da coisa, então aconteceu por causa da coisa. A falácia é a seguinte, imagine só. Eu ligo o interruptor e o teto do auditório cai. E eu digo, ligar o interruptor fez cair o teto. Só porque uma coisa aconteceu depois da outra. Então, eu induzo um nexo causal, mas esse nexo causal não existe. A crise não veio por causa do concílio. O mundo entrou em crise. E os senhores padres conciliares, me desculpem, o Concílio Vaticano II foi muito importante, mas o mundo não implodiu por causa do Vaticano II. O mundo e toda a crise do final da década de 60, início da década de 70, pela qual o mundo todo passou, não foi causado pelos senhores bispos reunidos na Basílica de São Pedro, porque o mundo não estava nem aí com os senhores bispos reunidos na Basílica de São Pedro. Triste constatação, porém real. Não foi o Vaticano II quem causou a crise dos sacerdotes. A crise já vinha vindo. E o Vaticano II simplesmente abriu uma brechinha na porteira, mas onde passa boi, passa boiada. Então foi um completo debandar. Foi uma debandada. Vocês sabem, eu vou pegar a estatística aqui para ser mais exato. Vou ler para vocês. Está aqui. Para recordar as proporções da mencionada crise, as estatísticas da própria Santa Sé, pode olhar lá no site www.vatican.va. As estatísticas da própria Santa Sé afirmam que no período de 15 anos que vai da conclusão do concílio, senhores teólogos, quando é que foi concluído o Concílio Vaticano II? O concílio foi realizado nos anos de 62, 63, 64, 65. No período dos 15 anos que vai da conclusão do concílio até o final da década de 70, portanto 15 anos, de 65 ao final de 70, cerca de 10% dos sacerdotes deixaram o ministério, ou seja, 40 mil padres largaram o ministério. É padre pra dedéu. 40 mil padres deixaram o sacerdócio. E por que é que eles deixaram o sacerdócio? Eu digo claramente aqui que não é fácil dizer a razão. As razões são certamente muito complexas, porém, uma das razões é sem dúvida a crise de identidade do próprio sacerdote. O padre que não sabe mais o que ele é. Diante dessa crise, os teólogos, todos imbuídos de espírito ecumênico, correram para gritar: o padre não é sacerdote! O padre não é sacerdote! E vocês já ouviram isso certamente de algum teólogo por aí, que o padre não é sacerdote. E aí surgiu uma alternativa para a teologia do Concílio Vaticano II. Vejam que até agora eu estou fazendo somente história. Eu estou colocando para vocês as várias alternativas. A alternativa era a seguinte: pegar os três munera, as três funções. Quais são? Sacerdote, profeta e pastor, tudo bem? E substituir, tirar essa história de sacerdote e colocar missionário. Missionário, profeta e pastor. O padre é missionário, profeta e pastor. Vejam,
Aqui eu vou ler para vocês. O ponto focal, então, se transfere do sacrifício e da santificação para a palavra e para a regência. O padre é mais o homem da palavra e do governo do que o homem da santificação, do sacrifício e da liturgia. Por esta solução optaram vários teólogos renomados. Atenção, esta solução, dá para perceber que ela não é a minha, né? Eu não estou de acordo, mas ela não é necessariamente herética. Existe uma forma de se entender essa solução de forma católica. Eu não estou de acordo, mas eu compreendo que uma pessoa possa ser católica e ainda pensar assim. Por essa solução optaram vários teólogos renomados. O senhor cardeal Walter Kasper, que agora trabalha no Vaticano, e é o presidente da comissão do Conselho para o Ecumenismo, né? O diálogo com os cristãos, ecumenismo. O famosíssimo teólogo Karl Rahner. O famoso teólogo Leonardo Boff. Num primeiro momento, calma, porque esse foi só o primeiro momento. O famosíssimo teólogo italiano, que vocês certamente não conhecem, mas é famoso, Severino Dianich. Assim como, parece que aqui no Brasil muita gente gostou dessa visão, o documento preparatório para o Encontro Nacional do Clero, do ano de 2004, ou seja, ano passado, chamado O Presbítero no Mundo Globalizado, na página 33, traz essa visão, traz esta tríade, a perspectiva profético-real-missionária. Vejam que a perspectiva sacerdotal sumiu, desapareceu. Tudo bem. Aqui eu falo claramente que eu discordo dessa opinião, mas isso não é critério de verdade, porque eu não sou critério de verdade. E acho, sinceramente, porque conheço muitas pessoas e muitos santos padres católicos que pensam assim, eu acho que é muito justo que uma pessoa possa pensar assim e ainda assim continua dentro da Igreja Católica, continua sendo realmente um bom padre. Embora ache que ele não é um bom sacerdote, porque ele acha que ele não é sacerdote. Bom, mas aí vem uma outra visão. Esta aqui já fica mais complicada, que é a visão, vejam só, nós já vimos aqui pelo menos 3 visões. A visão do Concílio de Trento, o padre é sacerdote. A visão do Vaticano II, sacerdote, profeta e rei. A visão pós-Vaticano II, não é? Que é profético, real, missionária. Agora chega uma quarta visão. É a visão sociológica funcionalista, que é típica da teologia da libertação, porque a teologia da libertação tende a fazer uma análise sociológica da igreja. Eles abordam a igreja muito mais como sociedade do que a igreja como mistério. Nisso, os extremos se tocam, ou seja, a teologia da libertação faz exatamente aquilo que os mais conservadores antes do Vaticano II faziam, como, por exemplo, o cardeal Ottaviani, né, o famoso inquisidor do Santo Ofício, Ottaviani, que foi contra João XXIII, contra o concílio, contra tudo. Quando João XXIII morreu, ele disse que 5 anos de pontificado de João XXIII foram mais deletérios para a igreja do que 5 séculos de protestantismo. O rapaz não era bolinho, não era fácil. Mas ele fazia uma análise sociológica da igreja, a igreja como societas perfecta, sociedade perfeita. Então, nesse ponto, vejam que os extremos se tocam. A análise sociológica funcionalista
que nós encontramos expressa no livro, famoso livro, do senhor Leonardo Boff, do doutor Leonardo Boff. Não podemos chamar mais de Frei, mas nós podemos chamar de doutor Leonardo Boff, embora o nome dele seja Genésio. Leonardo é nome de profissão religiosa. Então, o doutor Leonardo Boff, mas todo mundo tem direito a um nome de fantasia, né? Leonardo Boff, no seu polêmico livro Igreja, Carisma e Poder, faz uma curiosa análise marxista da igreja. E aqui eu faço questão de ler, talvez alguns de vocês nunca tenham lido Igreja, Carisma e Poder. Eu aconselho a leitura. A gente não fiquem só na visão do Padre Paulo, nas duas frases que o Padre Paulo vai citar aqui. Porque quem sabe o Padre Paulo está exagerando. Quem sabe Padre Paulo está inventando. Quando eu, em sala de aula, falei essas coisas aqui, uma religiosa ficou milindrada com o que eu estava falando e disse: mas nós não pensamos mais assim. Irmã, eu não estou acusando a senhora. Eu sei que tem gente que pensa assim, só isso. Então ninguém se sinta acusado. Se alguém gosta da teologia de libertação, você não é obrigado a concordar com Boff, não é obrigado a concordar com o Padre Paulo, muito pelo contrário. Você pensa o que você quiser. Só estou dizendo qual é o pensamento de Leonardo Boff. Leio essa citação, está na página 207, se alguém quiser conferir. Então, antes de ler a citação, para contextualizar. Ele faz uma crítica marxista da igreja e vê a igreja nos moldes de uma sociedade capitalista. Nesta concepção, o fiel não tem nada, apenas o direito de receber. Os bispos e os padres receberam tudo. É um verdadeiro capitalismo. Eles produzem os valores religiosos e o povo consome. Estilo monárquico e piramidal. Agora sou eu quem estou falando. Boff sustenta que, abre aspas, agora é Boff, primitivamente o povo cristão participava do poder da igreja, fecha aspas. Mas que depois houve um, aspas, processo de expropriação dos meios de produção religiosa por parte do clero contra o povo cristão, fecha aspas. Que foi assim expropriado de suas capacidades. E Boff continua, na página 179. Voltei. Criou-se um corpo de funcionários e peritos encarregados de atender ao interesse religioso de todos, mediante a produção exclusiva por eles dos bens simbólicos e serem consumidos por um povo agora expropriado. Fecha aspas. A profilaxia, ou seja, a cura para a doença é óbvia. Tirar o poder do clero e gerar, Boff fala de eclesiogênese, uma nova igreja onde estes sejam simplesmente funcionários. Se você não entendeu nada do que eu li, deixa eu explicar. Capitalismo, qual é a crítica marxista ao capitalismo? Existem os capitalistas que detêm os meios de produção. O dono da fábrica, o dono das minas, o dono da fazenda, esse é o capitalista. E este é o capitalista que se apropriou indevidamente disso tudo. E existe um grupo, uma outra classe, chamada a classe proletária, que não tem nada. A única riqueza que eles têm é a prole. Por isso são chamados de proletários. E eles foram expoliados. Expoliados. Então, é necessário que haja luta de classes para que os meios de produção sejam distribuídos entre todos. Essa análise marxista todo mundo já ouviu alguma vez na vida, sim ou não? Estamos de acordo? Muito bem. Na igreja aconteceu a mesma coisa. Existe um grupo
de capitalistas chamado clero. O clero. Que se apropriou dos meios de produção do sagrado. Ou seja, quem disse que o povo não pode celebrar a missa? Só o padre que pode celebrar a missa. Quem disse que o povo não pode pregar a palavra? Só o padre que pode pregar a palavra. Quem disse que o povo não pode abençoar? Só o padre que pode abençoar. Quem disse que o povo não pode perdoar os pecados? Só o padre pode perdoar os pecados. Não. É necessário que esta igreja dividida em duas classes seja transformada. É necessário que haja a geração de uma nova igreja. E então, é necessário, e vejam que isso daqui é programático, padres cada vez mais leigos e leigos cada vez mais clericais. É por isso que muita gente não entende por que é que, para a teologia da libertação, é intolerável que uma pessoa use clégima. Não estou nem falando de batina. Deixa a batina para lá. Eu renuncio à batina. Mas para eles é intolerável que uma pessoa use clérigma. Use um distintivo. Por quê? Porque isso, na mentalidade deles, cria classe. O padre é classe. Entenderam? A classe opressora. Aí a irmãzinha lá levanta a mão e diz, mas nós não pensamos mais assim. E eu digo, tem muita gente que pensa assim, sim senhora. E eu provo. Esta mesma análise tem sido corroborada. Corroborada quer dizer fortalecida. Para quem não sabe português direito. Recentemente pelo padre José Comblain. Quem é da Paraíba aí? Tem alguém da Paraíba? Que utiliza o método do desconstrucionismo histórico. Por quê? Porque é evidente que essa visão que ele está propondo é contra o Concílio Vaticano II. Mas eles não vão dizer que eles são contra o concílio. Fica feio. Então o que é que eles dizem? Eles dizem assim, que o Concílio Vaticano II foi um concílio esquizofrênico, dupla personalidade, que Paulo VI era um papa tímido. E sendo tímido, ele quis conciliar os dois lados, os conservadores e os progressistas. E então o que é que ele fez? O concílio é uma coxa de retalhos. Um parágrafo progressista, um parágrafo conservador, um parágrafo progressista, um parágrafo conservador. É um concílio esquizofrênico. Então o que fazem esses teólogos? Eles pinçam do documento do concílio uma frase que eles acham conservadora e dizem tchau. Você não é o verdadeiro espírito do concílio. E pinçam uma outra frase que eles acham progressista e dizem, eis o verdadeiro espírito do Concílio Vaticano II. Todo mundo sabe que o equilíbrio, a verdade, ela é equilibrada. Você precisa bater de um lado e bate do outro. O concílio é assim. O concílio diz, é assim, porém, vejam só, porém, é assim, há um equilíbrio. E essa é a beleza do Vaticano II, mas o senhor padre José Comblain acha que não. Ele acha que o concílio é esquizofrênico e usa o desconstrucionismo. Para isso, os filósofos aí, não sei se vocês já estudaram, o nosso irmãozinho Jacques Derrida, Michel Foucault e Companhia Limitada, são desconstrucionistas. Eles pegam um texto, estraçalham e fazem o texto dizer aquilo que o autor do texto jamais pensou. Os desconstrucionistas poderiam ser chamados, de forma mais apropriada, de destrucionistas.
porque é isso que eles fazem. Muito bem. Mas não para por aí. Nesta visão sociológica e funcionalista, há um senhor holandês chamado Eduardo Schillebeeckx, Frei Eduardo Schillebeeckx, ele é dominicano, que diz que a comunidade tem direito, veja só, é direito a reivindicar, tem direito a ter um presidente para as suas celebrações eucarísticas. Logo, já que não há um número suficiente de ministros ordenados, vamos autorizar aos leigos não ordenados para que celebrem a Eucaristia. Senhores, me desculpem, mas, sinceramente, estas posições, não sei se sou eu que sou o novo inquisidor, se eu sou Torquemada, estou querendo fazer fogueiras lá fora, mas essas posições, para mim, são inaceitáveis. Já estamos do outro lado da fronteira da Igreja Católica. Isso já não é mais catolicismo. Leigo celebrando a Eucaristia é inconcebível. Porém, o que é que acontece? Você vai dizer, mas padre, eu nunca ouvi essas coisas ditas assim, com esta crueza e com essa clareza. É verdade, você nunca viu essas coisas ditas assim, com esta crueza e com essa clareza, porque o padre Paulo está colocando as notas de rodapé. Mas, você já viu padres dizerem que não há diferença entre celebração da palavra por um leigo e celebração da missa. Já ouviu isso? Dizer para o povo isso. Eles dizem para o povo isto. Cheio de boas intenções, porque atenção, gente, esses padres que dizem essas coisas, eles ouviram isso e simplesmente reproduzem esse discurso. Eles não enxergam que eles estão servindo a um projeto de desconstrução da igreja, ou seja, de eclesiogênese, de gerar uma nova igreja. Então você vê, por exemplo, aqueles ministros da comunhão, que nem se chamam mais ministros da comunhão, né? Eles se chamam ministros da Eucaristia, como se eles pudessem celebrar a Eucaristia. Eles podem distribuir a comunhão, é diferente. Esses ministros da comunhão, que se arrogam os direitos de padre, e eles são leigos bons, são pessoas boas, bem intencionadas, mas alguém ensinou isso para eles. E esse alguém que ensinou isso para eles, talvez até seja bem intencionado também, porque ouviu de um outro bem intencionado, e de um outro bem intencionado, e de um outro bem intencionado, que ouviu de um mal intencionado. Porque, gente, a igreja sofre do complexo de piu-piu. A gente quer negar que o perigo está do nosso lado. A gente quer negar que nós estamos na beira do abismo. Complexo de piu-piu, porque o piu-piu é assim: eu acho que eu vi um gatinho. O gatinho está lá para devorá-lo. E ele não acorda para a vida. Aí, de repente, o gatinho aparece outra vez. Eu acho que eu vi um gatinho. Gente, lá pelas tantas ele, eu vi um gatinho. Aí é tarde, porque o gatinho já está com a boca aberta. Gente, está dentro da Igreja Católica uma doutrina para destruir a Igreja Católica. Sou eu que sou paranoico?
Ou nós é que estamos sofrendo da síndrome do piu-piu e não queremos aceitar, porque é muito doloroso a gente aceitar isso. É doloroso? É mais cômodo você dizer, o padre Paulo é um paranoico. É mais cômodo. Só que, nessa história toda, podem existir dois tipos de pessoas. O piu-piu bem intencionado, que diz, não, que é isso? O padre Paulo fica criando drama onde não existe. Não tem nada disso, gente. Eles não são tão maquiavélicos assim, eles são bonzinhos. E tem, ou seja, nessa história toda tem o piu-piu, mas nessa história toda também tem o gatinho. E o gatinho, o Frajola que chama? O gatinho, ele também não quer que a gente veja o gatinho. Vocês já viram o gatinho avisar assim, atenção, senhor Piu-Piu, telegrama, amanhã estarei aí às 9h42 para devorá-lo. O gatinho não avisa que ele está aí. Ele quer escondido mesmo. Então vejam só. Existe essa coisa de desconstrução da igreja que está acontecendo com uma multidão de padres e bispos bem intencionados. Bem intencionados. Mas nem por isso inofensivos. Porque uma pessoa bem intencionada pode fazer o mal. A intenção é boa, mas o que ele está fazendo é mal. A agenda eclesiológica busca eliminar toda a diferença de classes e tem uma programação bastante clara. Acabar com tudo o que faça do padre alguém diferente do povo, para eliminar a classe, ou seja, o celibato. Tem coisa que faz o padre mais diferente do que o celibato? Por que será que existe uma agenda para acabar com o celibato? E existe, você sabe disso. O hábito eclesiástico. Tudo isso faz o padre diferente. A liturgia das horas faz o padre diferente. A vida mais recolhida. Não, o padre tem que ser igual ao povo. O padre tem que ir onde o povo vai. Né? Um padre lá da minha diocese que acolheu um seminarista no trabalho pastoral, disse, meu filho, olha que conselho, parece um padre do deserto dando conselho. Meu filho, nós temos que ser igual ao povo, andar onde o povo anda, dormir onde o povo dorme, cagar onde o povo caga. Isso é uma apotegma dos padres do deserto. Isso é uma pérola preciosa. Muito obrigado pelo aviso, padre. Aqui eu vou ler um texto profético do cardeal padre Hans Urs von Balthasar. Von Balthasar, o texto está aqui, vocês vão receber por e-mail. Ele diz o seguinte, que desde o início, vou resumir um pouco porque o texto é comprido. Desde o início, existe uma fusão, uma unidade entre vida do presbítero e função do presbítero. E o que acontece? Acontece que estão querendo cindir, dividir, transformar o presbítero num funcionário sem que ele precise ter uma vida especial.
Von Balthasar diz. Isso ele escreveu na década de 60, hein? Especificamente em 1968. Olha que profecia. Se não estou completamente enganado, num futuro próximo, tentar-se-á dissolver a síntese que deveria sempre estar presente no presbítero. Uns irão colocar em ênfase o ministério e a função de forma unilateral. E verão no ministro apenas o carisma funcional, entre tantos outros dentro do povo de Deus. E então vão enxergar que o padre, olha só gente, vão achar que o padre, o sacerdócio, é tranquilamente conciliável com o matrimônio, com profissões seculares, né? Tem o padre bancário, o padre engenheiro, o padre agrônomo, e que no final da semana vai lá e celebra a missa. E outros, uns vão fazer isso, e outros irão perceber o chamado de seguir Cristo. Pobre, casto e obediente. Irão compreender que assumem o seu ministério debaixo da entrega de sua própria vida em favor dos irmãos. Agora, atenção agora, Von Balthasar conclui. Somente estes, podem se dizer sucessores dos apóstolos. Porque os apóstolos não eram funcionários. Os apóstolos foram uma vida que se entregou oblativa para Cristo. Como é que você quer ser funcionário e se dizer sucessor dos apóstolos? Quando os apóstolos derramaram seu sangue, entregaram a vida toda, a vida e a função do presbítero não podem ser separadas. Vou ler a frase de Von Balthasar. Estes, e somente eles, serão também no sentido existencial, sucessores dos apóstolos, que nos próprios Pedro e Paulo puderam se tornar seguidores do Senhor até o fim. Agora, para concluir, minha opinião. Eu sempre digo para os alunos em sala de aula, cuidado, coloquem filtros, é a minha opinião. Depois não vão dizer que o Padre Paulo fez a cabeça de vocês. Cuidado. É a minha opinião. Tente discordar dela. Por favor, faça esse favor para você mesmo. Penso que a igreja fez muito bem ao considerar insatisfatória a resposta do Concílio de Trento. Fez muito bem. Trento foi bom, mas Trento já era. Isso quer dizer que o padre não é simplesmente sacerdote, ponto, e que essa história de sacerdote não é uma categoria suficiente para descrever toda a riqueza do presbiterato. Mas penso também que não devemos somente nos livrar da resposta de Trento, devemos nos livrar também da pergunta protestante. Se quisermos descobrir o que é um presbítero, devemos sair do dilema, sacerdote ou não sacerdote, eis a questão. Vários teólogos demonstram com muita propriedade, analisando a categoria de sacerdote, olhando o que é um sacerdote nas culturas pagãs, eles veem e chegam à conclusão muito acertada, 10, parabéns, que aquele conceito de sacerdócio pagão não serve para descrever o ministro cristão. Essa palavra sacerdócio não serve para descrever o ministro cristão. Parabéns. Mas isso é um sistema, isso é uma forma de teologia chamada teologia de baixo. Onde você parte
de uma análise antropológica, cultural, sociológica, etc. e tal, vê o que é ser padre e a partir daí vai lá no cristianismo e diz, não bate. Mas não existe só essa teologia. Existe a teologia do alto. E a teologia do alto não é partir do antropológico, do cultural, do sociológico. A teologia do alto é partir de Jesus Cristo. E quem de nós ousaria negar que Jesus foi uma vida totalmente entregue ao Pai? Que Jesus foi a oblação de um homem ao Pai. E aqui é que está a coisa. Se nós partirmos de Jesus, nós veremos que o conceito de sacerdócio é transformado em Jesus. Porque em Jesus o sacerdote não é o homem da violência que mata as vítimas e as sacrifica, como os pagãos. Mas para Jesus Cristo, o sacerdote é o sacrifício. E isto revoluciona o conceito de sacerdócio. E é aqui que nós podemos, agora sim, aqui nós podemos decolar para o mundo espiritual. Aqui pode acabar a aula e nós podemos entrar profundo na espiritualidade. Um padre não é um homem, um padre é o sacrifício de um homem. O padre é a oblação de um homem. O padre é a entrega de um homem. O padre é verdadeiramente o homem que se doa, que se dá, como Cristo se doa e se dá. Então, aqui, o conceito de sacerdote para o cristão é completamente diferente do conceito de sacerdote para o pagão. Não adianta você ir lá nas religiões pagãs compreender o que é o sacerdócio. Você precisa partir de Jesus, porque ele revoluciona. Para o cristão, o sacerdote é o sacrifício. Como nós dizemos, lex orandi, lex credendi, como nós dizemos na Eucaristia, ele é o sacerdote, o altar e o cordeiro. Ele é tudo isso. Sacerdote, altar e cordeiro. Mas ainda não arranjamos uma categoria suficiente para colher toda a riqueza do sacerdócio. Porque a palavra sacerdote, eu já disse, não é suficiente. Então, qual é a palavra? A palavra é apóstolo. E o que quer dizer a palavra apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego, quer dizer enviado, mas não é somente isso. A palavra apóstolo, ela tem uma raiz hebraica. Porque Jesus não pregava em grego. E quando Jesus fez os 12, ele não fez isso em grego. Ele fez em aramaico hebraico. E nas línguas semíticas a palavra saliá, com H no fim. Saliá é o que diz apóstolo. E o que quer dizer isso? Quer dizer verdadeiro embaixador, no sentido mais forte da palavra. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Em outras palavras, o padre é uma pessoa hífen sacramento. É uma pessoa hífen sinal. É uma pessoa hífen ícone. O padre é um sacramento ambulante. Você pega o pão e o vinho, impõe as mãos e ali, aquele sinal, pão e vinho, é sinal visível de uma presença real e invisível, Jesus Cristo. Você pega a água do batismo e aquele sinal é o sinal visível de um derramamento invisível do Espírito. Você pega um óleo e uma mão, e aquele óleo derramado e aquela mão imposta
é sinal visível de uma unção espiritual. Você pega um rapaz, um pobre rapaz, frágil, como frágil é um pedaço de pão, como frágil é um pouquinho de óleo, e como frágil é um pouquinho de vinho. Você pega um rapaz, um homem, que na verdade é pedaço de homem, porque é marcado pelo pecado original. Você impõe as mãos nele. E aquele frágil personagem se torna sinal. Gente, os apóstolos não usavam hábito eclesiástico. Os apóstolos não usavam batina e não usavam clergyman. Mas nós não podemos negar que se nós enxergamos como categoria principal do padre, o ser apóstolo, ou seja, ser embaixador, ser sinal de uma presença invisível, se o padre é sinal, não se acende uma vela para colocá-la debaixo da mesa. A vela se acende para ser colocada no candelabro. Se ele é sinal, ele deve ser sinal para que todos vejam. Eu sou um pecador miserável. E não pretendo ser especial no sentido de que eu sou melhor do que os outros. Mas na minha miséria, Deus se compadeceu. E pela imposição das mãos do bispo, fez de mim uma pessoa sinal. E eu estaria sendo infiel à minha missão se eu me escondesse. Eu preciso ser sinal. Embora eu não seja perfeito. Embora eu seja um pecador, sem vergonha, igual que nem que os outros. Mas eu preciso me entregar. E esta minha oblação é sinal. Então, se eu sou sinal de Cristo, e Cristo é sacerdote, profeta, rei e muito mais, então eu devo ser sinal de sacerdócio, sinal de profecia e sinal de reinado, sinal de pastoreio. Eu não sou melhor do que os outros. Mas eu preciso cumprir a missão para a qual eu fui chamado. Abre-se aqui essa nova perspectiva, que não é mais prisioneira do falso dilema sacerdote ou não sacerdote. Trata-se da perspectiva da pessoa sinal. É claro que não se trata de uma resposta inventada por mim. Seguem esta nova visão vários cardeais, como o cardeal Lehmann, o cardeal von Balthasar, o cardeal Ratzinger, o cardeal Bertone, o cardeal Saraiva Martins, todos eles grandes teólogos que escreveram livros a respeito do sacerdócio. E teólogos também, como o teólogo Thiard, um teólogo canadense de língua francesa, o teólogo Greshake, alemão, Favale e Gozzelino, são italianos, e Manarange, francês. Nem Jesus e nem o Novo Testamento utilizam a categoria de sacerdote para designar os seus ministros. O Evangelho fala de apóstolos, fala de enviados em grego, correlativo do termo hebraico saliá. O apóstolo é uma pessoa símbolo, uma pessoa sacramento, uma pessoa ícone. Quem recebe ou rejeita o apóstolo, recebe ou rejeita o próprio Jesus. Lucas 10:16. Eles são embaixadores no sentido mais profundo do termo. 1 Coríntios 4:1, 2 Coríntios 5:20. Esta categoria seria capaz de englobar toda a riqueza do ministério. Suas categorias de sacerdote, profeta, rei e tantas outras. Pois teria todas as riquezas do Cristo
como ponto de partida. Nesta perspectiva, a grande pergunta que se deve fazer aos seminaristas, aos diáconos, padres e bispos é a seguinte: se a perspectiva é de ser uma pessoa símbolo, veja a pergunta que é feita a você. És realmente para um outro, com O maiúsculo? Para Cristo? Para o Senhor, servidor e crucificado? A comunidade é capaz de perceber e aceitar na tua atuação ministerial e no teu comportamento pessoal, na tua vida, que estás aí para Ele, com E maiúsculo? Essa é a pergunta. O povo é capaz de enxergar que você está aí por causa dele, Deus, por causa do outro, por causa de um transcendente. Com essa pergunta, cai por terra toda tentação clerical triunfalista. Aquela história que eu falava no início do nosso retiro, do terceiro tipo de vida, clerical. Não é uma vida humana, não é uma vida divina, mas é uma vida clerical. Cai por terra. Por quê? Porque essa visão clerical triunfalista está ligada ao antigo modelo tridentino. Mas cai igualmente por terra o reducionismo meramente funcionalista e igualitário de matriz protestante. O Papa João Paulo II, concluindo. Eu perdi a noção do tempo. O intervalo é agora, né? Isso. Concluindo. O Papa João Paulo II recordava na sua viagem ao Gabão em 1983. Preste atenção agora que isso vai derrubar você da cadeira. Olha a frase do Papa. Senhores padres, estou falando para vocês seminaristas como padres. A primeira fidelidade que se espera de um sacerdote, são palavras do Papa. A primeira fidelidade que se espera de um sacerdote é que ele continue crendo no seu próprio mistério. Eu devo crer no mistério que eu sou, porque eu sou um mistério. Eu toco com a mão a minha maldade, o meu pecado, a minha insuficiência, a minha fraqueza, a minha incompetência, a minha limitação. Mas eu creio no invisível que está em mim. Como padre, vocês serão chamados a fazer esse ato de fé. E vocês precisam ser fiéis a isto. A primeira fidelidade que se espera de um sacerdote é a de continuar a crer no seu próprio mistério. Se é isso que se espera de um presbítero, formemos os nossos seminaristas nesta fé. Devemos refutar uma visão de presbítero que seja apenas tridentina e deixe de lado toda a riqueza do Vaticano II.